de volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Regimental de 15 minutos. Vossa Senhoria tem a palavra. Precisa de... doutor Armando, Vossa Senhoria tem de ligar o telefone. Retoma a sessão no plenário físico do STF o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Não precisa ligar o telefone, não, só o microfone. Reinicio. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros e digno representante da Procuradoria-Geral da União. Eu começo só fazendo um destaque, embora já pelo relatório do ministro Alexandre de Moraes seria desnecessário, mas que se tenha sempre presente no julgamento deste recurso que a ação proposta ou foi por uma associação civil. O segundo ponto que eu solicito o destaque é que se tenha sempre presente a gênese, os motivos que levaram à edição da medida provisória 1570/97 e a lei 9.494. Assume a tribuna virtual para sustentação oral o doutor Armando Júnior. Que veio tão somente explicitar o comando do artigo 16 da ação civil pública. Ao fundo, quadros decorativos em parede branca e à direita, planta ornamental. Não é nova no Supremo Tribunal Federal e já foi enfrentada no recurso extraordinário 612.043, bem como... Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937, Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. A constitucionalidade do artigo 16, tal qual está redigido. Peço vênia para lembrar a conclusão do voto condutor da ADIM 1576, da lavra do ministro Marco Aurélio, aonde se reconheceu que a edição da modificação da legislação do artigo 16 se deveu a uma necessidade dos fatos que vinham ocorrendo àquela altura entre a edição da lei em 85 e a modificação em 87, aonde essa questão da territorialidade do artigo 16 seria de amplitude nacional e não jungido apenas aos limites territoriais do órgão prolator. E concluiu, naquela oportunidade, aquele voto condutor, naquele acordo, e vou destacar, e peço vênia, aspas, por isso tenho a mudança de redação como pedagógica a revelar o surgimento de efeitos erga omnes na área de atuação do juízo e, portanto, o respeito à competência geográfica delimitada pelas leis de regência. Isto não implica esvaziamento da ação civil pública, nem tampouco ingerência indevida do Poder Executivo no Judiciário. Muito bem.
Ocorre que o acórdão recorrido utilizou a expressão a prioristicamente para ampliar o entendimento de que os limites da competência do artigo 16 se estenderia a todo o território nacional. Bem se lendo os fundamentos da decisão daquele ou deste venerando acórdão, ora sob júdice, que se suprimirmos a palavra a prioristicamente, o próprio acórdão reconhece a constitucionalidade do artigo 16. Ao acrescentar na fundamentação o termo a prioristicamente, por via oblíqua, nega vigência à limitação territorial e à constitucionalidade já reconhecida, pelo menos nas duas oportunidades que citei, tão somente ao juízo do órgão prolator. Sem dúvida, na minha opinião, trata-se de um eufemismo utilizado pelo STJ para justificar a negativa de vigência. Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937, CEF e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O artigo 16 frontalmente e a sua... Na tribuna virtual, sustentação oral, doutor Armando Júnior. Parece-me que houve a infração frontal e direta aos artigos 2º, 22, inciso 1º, número 1, e artigo 59 da Constituição Federal, invadindo a competência do Poder Legislativo e a competência da União em legislar em matéria processual. Em suma, e finalizando, estas são as razões que entendemos principais a trazer nesta sustentação oral, pedindo o provimento do recurso extraordinário. Agradeço ao doutor Armando Verri e falará agora pelos recorrentes Banco Santander Brasil S.A. e Itaú Unibanco, doutor Fábio Limas Quintas. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Fux, receba, por favor, a minha singela homenagem pelos 10 anos de exercício da magistratura nessa corte. Peço que recebam também meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor relator, ministro Alexandre de Moraes, as excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os excelentíssimos senhores ministros. Presto também minhas saudações ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto de Aras, e aquele que me sucederão na tribuna, que faço na pessoa do doutor Walter Paiade, ilustre advogado do IDEC. Ministros, como bem delimitado no acórdão desse Supremo Tribunal Federal, que definiu a questão constitucional que teve repercussão geral reconhecida, o tribunal decidirá hoje a respeito da constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, segundo o qual a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. No caso dos autos, ministros, acho importante destacar que estamos a tratar de ação civil pública que se encontra na fase de conhecimento. Por videoconferência, sustentação oral, Dr. Fábio Lima Quintos. Já transitado em julgado, como ocorreu... Ao fundo, livros em prateleiras. Acho importante fixar essa premissa,
de que estamos a discutir a constitucionalidade do artigo 16, porque o que se vê das inúmeras manifestações juntadas aos autos e do que tem sido divulgado na imprensa jurídica a respeito do assunto, é provável que venha da tribuna argumentos que acabam por desqualificar o legislador e a norma, bem como colocar em segundo plano... STF julga recursos sobre constitucionalidade de limites da competência territorial em decisão em ações civis públicas. E da utilidade prática do julgamento. O principal argumento que se ouve é que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública seria impossível de ser aplicado porque mal redigido, na medida em que mistura dois conceitos processuais inconciliáveis, coisa julgada e competência, como se o legislador tivesse de ser versado em processo civil para legislar. Esse argumento mostra uma certa arrogância de parcela da dogmática processual em face do legislador e merece reparo. Então, penso ser importante fixar, desde logo, o conteúdo da norma, ou melhor dizendo, a norma que se extrai do texto. Eu faço, ministra Rosa, com apoio na doutrina do saudoso ministro Teori Zavascki, em seu livro sobre processo coletivo. Na doutrina de Teori Zavascki, o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com a redação que lhe deu a Lei 9494 de 97, dispõe sobre a limitação subjetiva da ação coletiva, em especial da ação coletiva que trata do interesse individual homogêneo. O que a norma diz é que apenas podem ser substituídos processualmente pela entidade representativa que ajuizou a ação coletiva aqueles que tiverem domicílio na esfera de jurisdição do tribunal. Então, a norma que se extrai do texto não está dizendo que a sentença de divórcio de João, proferida em São Paulo, não vale no Rio de Janeiro, fazendo uma mistura incompreensível entre competência e coisa julgada. Não, o legislador e a norma merecem mais respeito. O que a norma está dizendo, ministros, é que a sentença da ação coletiva proferida em São Paulo só alcançará subjetivamente João se ele for domiciliado em São Paulo. Nas palavras de Teori, a norma, a rigor, não traz uma limitação territorial dos efeitos da coisa julgada, mas sim uma limitação subjetiva da sentença e da coisa julgada para dispor que, nas ações que tratam de interesses individuais homogêneos, apenas serão alcançados subjetivamente pela sentença coletiva aqueles que residirem na jurisdição do tribunal. Portanto, ministros, essa norma tem sentido, tem força normativa e, além disso, orientou o processo coletivo por praticamente 3 lustros, até a Corte Especial do STJ mudar seu entendimento e reduzir a norma a um conjunto vazio. No primeiro momento, o STJ sinalizou essa mudança de entendimento e obter dictum, no julgamento de 2 recursos repetitivos em 2011. No segundo momento, em 2015, a Corte Especial efetivamente rompeu com sua orientação anterior e proferiu o acórdão que ora impugnado nessa sentada, decidindo que, apesar do disposto na norma, as sentenças coletivas podem ter abrangência nacional. Ocorre, ministros, que reduzir uma norma a um conjunto vazio, negando-lhe a normatividade que decorre do texto, só pode ser feito no âmbito do controle de constitucionalidade, como, aliás, sinaliza a súmula vinculante número 10 dessa Corte. Por isso, muito importante e oportuno que a questão esteja sendo examinada por essa Corte. E por que a norma é constitucional? Primeiramente, o que decorre do exercício da competência da União para tratar de processo civil, como já bem exposto da tribuna pelo Dr. Armando Verri. O legislador nacional editou a Lei da Ação Civil Pública, editou depois o Código de Defesa... Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Justamente com o objetivo, abro aspas, de conferir maior... Sustentação oral, Dr. Fábio Lima Quintos. Fecho aspas. Isso eu estou extraindo da exposição de motivos. E prossegue a exposição de motivos, ministros. Abro aspas. Tal proposta resolve uma conhecida deficiência do processo de ação civil pública, que tem dado ensejo a inúmeras distorções, permitindo que alguns juízes de primeiro grau se invistam de uma pretensa jurisdição nacional. Fecho aspas. Há de se ter alguma deferência às razões e às decisões tomadas pelo legislador antes de pensar em censurar a norma com a pecha de inconstitucionalidade. E no plano material, ministros, não há qualquer ofensa a direitos ou garantias constitucionais que justifique a censura ao legislador. Muito menos se pode falar que haja uma situação de proteção judicial deficiente no sistema processual vigente em função da norma. Eu vou aos argumentos. Tem-se dito que a norma, ao vedar a eficácia nacional, violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Eu penso que não. Quem acompanha o desenvolvimento do sistema processual brasileiro nos últimos 20 anos observará que esses valores da isonomia e da segurança jurídica têm sido prestigiados por mecanismos processuais que privilegiam o efeito expansivo das decisões dos tribunais superiores,
e não de juiz de primeira instância ou mesmo tribunais de segunda instância. Hoje temos repercussão geral, recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. Esses são incidentes que conferem amplos efeitos às decisões judiciais, tomadas pelos tribunais superiores, em princípio, colegiadamente, para terem efeito nacional. E esse entendimento é o que melhor reflete o desenho dado pela Constituição ao Poder Judiciário. Não obstante o Poder Judiciário seja um poder nacional, deve-se observar que o artigo 125 da Constituição estabelece que os Estados organizarão sua justiça no âmbito dos seus territórios. Acho que também é ilustrativo, ministro Nunes Marques, que o artigo 108, inciso 2 da Constituição, estabelece que compete aos TRFs julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Mais eloquente, ministro Alexandre, é o que estabelece o artigo 92, parágrafo 2º da Constituição. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Dado esse contexto, peço venha, ministros, para afirmar o exame da Constituição, da legislação e de nossa prática processual nos conduz a concluir que não é natural pensar que decisões proferidas por juízes de primeira instância ou mesmo por tribunais regionais ou estaduais têm uma abrangência nacional. É esse o ponto central da discussão. Também se tenta impor a pecha de inconstitucionalidade da norma a partir de uma suposta incidência, ineficiência, me perdoem, na gestão de processos e pela afronta à celeridade. Sobre o ponto, um juízo sobre o que o legislador poderia fazer, mas não fez, defende-se que uma ação coletiva de abrangência nacional evitaria uma fragmentação e uma proliferação de centenas de ações no país. O argumento não procede nem mesmo do ponto de vista lógico. Julgar inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública não vai resolver o problema do número de ações. A norma diz que, em princípio, teremos uma ação coletiva por Estado da Federação. Então, não estamos discutindo aqui se teremos uma ação coletiva nacional ou 400 ações coletivas. Mas sim se teremos uma ação ou 27 ações, uma para cada Estado da Federação e DF. E a opção do legislador foi pelas 27 ações, e essa decisão é legítima. E aqui peço permissão e paciência de Vossas Excelências para trazer em suspeita ponderação feita pelo saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar, no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 253.589, em 2001, em defesa da abrangência estadual, abro aspas, ainda quando houver interesse de cidadãos residentes em mais de um Estado. Eis a ponderação de Sua Excelência. Abro aspas. A solução tem o inconveniente de exigir o ajuizamento da mesma ação em mais de um Estado, ao mesmo tempo em que não dá eficácia geral ao julgamento proferido em juízo sobre uma relação jurídica que se repete em muitos lugares do país. Ocorre que as desvantagens de entendimento diversos são maiores. A exigência de propositura da ação em Brasília para demandas com reflexo em mais de um Estado dificultaria sobremaneira o acesso à justiça e limitaria a um juízo, muitas vezes distante da realidade da causa, a decisão sobre os interesses coletivos de todo o país. De outra parte, assegurar a eficácia em todo o território nacional para a sentença proferida em ação civil pública permitiria que um processo instalado em qualquer juízo tivesse efeito sobre todas as relações objeto da ação em todo o Brasil, o que poderia ensejar surpresas e abusos. Por isso, parece melhor, no sistema processual atual, que seja limitada a eficácia da sentença ao território do Estado onde proferida. Fecho aspas. Pois bem, a fala do saudoso ministro Rui Rosado, feita há 20 anos, continua atual, ainda mais considerando todos os mecanismos processuais que hoje estão à disposição do Judiciário para racionalizar e agilizar a prestação jurisdicional, a partir de decisões tomadas por tribunais superiores, em colegiado qualificado, num contraditório ampliado e pelos mecanismos processuais adequados. Não se diga, por fim, que o reconhecimento da constitucionalidade do artigo 16 é uma sentença de morte para o regime das ações coletivas. Por mais de 15 anos, esse dispositivo foi aplicado nos tribunais do país. No STJ, a aplicação do artigo 16 havia sido pacificada na Corte Especial, em 2001. Há muitas decisões, ministro Fux, de vossa relatoria aplicando a norma, quando Vossa Excelência integrava aquele Tribunal Superior. Como ocorreu, por exemplo, no ERESP 253589, no qual a Corte Especial, em acórdão de 2008, secundou o entendimento a que me referi antes, do saudoso ministro Rui Rosado de Aguiar. E assim também ocorria nos demais tribunais do país. Enfim, a prática mostrou que o sistema de tutela coletiva se desenvolveu bem com o artigo 16, e me permito dizer que a abrangência estadual conferiu organicidade ao regime de processo coletivo,
para tratar, por exemplo, de institutos complexos do processo coletivo, como a legitimidade, a litispendência, a conexão e a coisa julgada. Ministro Fux, ilustro essa minha afirmação com uma situação apenas. Considerem, por favor, o seguinte exemplo. Há uma ação coletiva ajuizada pela Defensoria Pública do Acre, na Justiça do Acre, e outra ajuizada pelo Ministério Público do Paraná, na Justiça do Paraná, com o mesmo objeto. O que vamos fazer? Vamos extinguir a segunda ação coletiva por litispendência? Vamos reunir todas as ações por conexão para que o MP do Paraná atue no Tribunal de Justiça do Acre? Ministro Fachin, vamos conferir legitimidade ao Ministério Público do Paraná para atuar perante o Tribunal do Acre ou outro Tribunal da Federação? Julgada improcedente a ação coletiva no Tribunal de Justiça do Acre e ali transitando em julgado, os seus efeitos irão regular as relações jurídicas em outros estados da Federação, inclusive para extinguir, em face da exceção da coisa julgada, ações coletivas ajuizadas por outros legitimados em outros estados da Federação? Poderia trazer outros problemas que só não existem hoje por conta do artigo 16, orientando no sentido de que teremos uma ação por estado, deixando para os tribunais superiores a missão da uniformização e da expansão dos efeitos dos provimentos judiciais para o país, por meio de processos idôneos. Enfim, tudo isso mostra que qualquer alteração da matéria terá efeitos sistêmicos em todo o regime processual, a indicar que eventual alteração do regime processual coletivo deve ser feita no Congresso Nacional. E vale destacar a respeito, ministros, que hoje tramitam na Câmara dos Deputados 2 PLs para atualizar todo o regime processual coletivo. Pediria a atenção de Vossa Excelência para fazer minha última observação. Até agora me limitei a dizer que a norma não viola a Constituição e isso seria suficiente. Mas ouso dizer, ministros, que o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública faz uma conformação legal necessária do regime processual de tutela coletiva, em vista do texto constitucional, considerando a garantia do juízo natural e as regras e princípios que regulam o Poder Judiciário. E nessa parte, dialogo com o que decidiu essa Corte em 1997, o julgamento da medida cautelar na ADIM 1576. Naquele julgamento, o ministro Marco Aurélio pontuou que a norma explicitava algo que já emanava do sistema processual. O ministro enaltecia essa intervenção legislativa como pedagógica, por explicitar em boa hora os limites imanentes do Poder Judicial exercido especialmente pelos juízes de primeira instância, como já destacado dessa tribuna. Esse julgamento contou com um rico debate. Destaco a intervenção do ministro Nelson Jobim, que continua a dialogar com essa Corte. O ministro dizia, abro aspas, Vossas Excelências sabem que, em relação à ação civil pública, o que se está utilizando é o ajuizamento da mesma ação em vários locais da Federação. Onde for concedida a primeira, desiste das demais. E onde é negada alguma, prossegue a apreciação por outro juiz. Ministra Carmen Lúcia, peço licença para pontuar uma observação do ministro Sepúlveda Pertence, então presidente dessa Corte. Disse naquela oportunidade o ministro-presidente: o que se tem feito também é um certo abuso de ação civil pública como sucedâneo de uma estranha ADIM regional contra a lei federal. Por tudo isso, ministros, tenho para mim que o legislador não apenas exerceu sua competência constitucional de conformar a ordem processual de modo legítimo e razoável, como fez cumprindo uma exigência constitucional. Em vista de tanto, pedem aos recorrentes seja conhecido e provido seu recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, doutor Fábio Lima Quintas. Falará agora pelo recorrido Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, doutor Walter José Fayad de Moura. Obrigado, senhor ministro-presidente, a quem peço licença, não sem antes aderir aos encômios do laureado e luminoso decênio de Vossa Excelência à frente do Supremo, com relevantíssimos trabalhos prestados. Vossa Excelência, sempre meu professor, são 10 anos de brilho, leveza e responsabilidade. Mas, pedindo licença a Vossa Excelência, ao plenário, à ministra Carmen Lúcia e ministra Rosa Weber, o IDEC saúda o plenário na pessoa do eminente ministro decano, ministro Marco Aurélio, cujo zelo costumeiro e sensível, juntamente com Sua Excelência ministro Ricardo Lewandowski, foram atentos à definição da tese fixada no tema 499, citado pelo eminente ministro relator, exatamente para manterem íntegro o sistema de tutela coletiva no Brasil, inclusive numa tentativa da FEBRABAN, que interveio naquele processo, para limitar territorial e subjetivamente os efeitos da sentença coletiva. O IDEC também saúda o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, condenou-do ao brilhantismo da manifestação elaborada neste recurso extraordinário, doutor Aras,
a qual propõe... Sustentação oral, Dr. Walter Fayad de Moura. O recurso extraordinário desses 16 bancos aqui representados por 4. A manifestação de Vossa Excelência é um verdadeiro tratado sobre o tema. Nós saudamos os servidores da casa, na pessoa da equipe que auxilia a doutora Lília, em especial a atenciosíssima doutora Silvia. STF julga recurso sobre constitucionalidade de limites da competência territorial em decisão em ações civis públicas. Christian Printes, meu brilhante e aguerrido colega, procurador do IDEC, hoje aniversariante, eu peço licença para isso. Não fosse a pandemia, ele estaria trabalhando na gigantesca sala do IDEC, que é um recinto de 5 por 2 metros, ministra Carmen, com nossos outros 5 colegas, assim formando um time de 6 pessoas. Esse é o corpo jurídico do Instituto, que há 33 anos atua no Brasil em defesa de direitos coletivos. E, nesse caso, litiga contra 16 bancos. E, por fim, ministro, também o IDEC fica sempre honrado de substituir processualmente, neste caso, mais que se tornou um processo objetivo por conta da repercussão geral, de mais de 1 milhar de cidadãos de carne e osso, que no último ano de 2020 tiveram seus cumprimentos provisórios de sentença, não para este processo do recurso extraordinário, mas os outros que o IDEC acompanha, por força da suspensão desse recurso extraordinário. Em sua esmagadora maioria, pessoas que perderam natureza, perderam acesso a alvarás de natureza alimentar, em indenizações patrimoniais, extrapatrimoniais, cédulas de pequenos produtores rurais, como do Banco do Brasil, reembolso devido a pescadores vítimas e ribeirinhos vítimas de acidentes ambientais, entre outros tantos. Essa suspensão pesou, eu tenho que registrar dessa tribuna, em caráter dobrado para esses cidadãos que nós substituímos. Afinal, na pandemia, eles que já comem um pão amassado, lhes faltou pão. Pois bem, ministros, as 2 sustentações que me antecederam têm o brilho sempre iminente dos advogados que defendem os bancos. Eu só trago a vossas excelências 3 pontos importantes. Em relação ao brilhante relatório desenhado por sua excelência, o eminente relator, foi dito pelo eminente relator que o IDEC ajuizou uma ação em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Por substituição, que está prevista na Constituição Federal, por se cuidar de direito difuso, como o próprio relator informou. Ela foi por videoconferência, sustentação oral, Dr. Walter Fayad de Moura. Então, foi uma ação de associação civil para representar interesse de associados. Está escrito no pedido, está escrito na inicial, está escrito no acórdão do TJ de São Paulo, está escrito no acórdão do STJ. O IDEC não defendeu que o artigo seja para todas as ações civis públicas do Brasil também. Tampouco o STJ disse isso. Apenas foi dito que o bem jurídico que está sendo tutelado tem repercussão excepcional para esferas nacionais. Pois bem, ministros, dito isso, vamos aqui para lembrar qual é o pleito dos bancos nesse recurso extraordinário. O IDEC trouxe em memoriais que os bancos interpuseram um recurso extraordinário, como muito bem destacado pelo eminente ministro relator, para fazer valer uma sentença proferida em ação civil pública por legitimação extraordinária para defender não apenas seus associados, mas todos aqueles que foram alcançados por um contrato imobiliário que, de tão abusivo, ressuscitava um decreto-lei da década de 50, em que havia a possibilidade de alienação extrajudicial, ou seja, sem defesa judicial, da casa do cidadão, tendo o Código de Defesa do Consumidor e não tendo alterado essas normas com as regras de abusividade. Esse contrato foi espalhado pelo Brasil inteiro e, por isso, veio a ação civil pública. O IDEC se vale nesse aspecto dessa respeitável e ilhana tribuna para destacar que o intento dos 16 bancos, para além desse pedido subjetivo que está no recurso extraordinário, que trata apenas dos contratos imobiliários, na verdade, ele transcende esse mero interesse subjetivo e, na verdade, ele representa já 8 anos em que os bancos travaram uma verdadeira guerra contra a tutela coletiva. E já vieram ao STF por mais de um par de vezes.
além das dezenas que estiveram no STJ, no afã incansável de obter provimento que limite, de alguma forma, a conformação da sistemática legal do processo coletivo no Brasil, que se consolidou entre a Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor. Esse intento, ministros, ele vem de antes, na verdade, ele vem do ajuizamento da DIN 2591, que tentou afastar toda a aplicação do CDC aos bancos, mas o Supremo vedou e vetou essa pretensão. Depois disso, os ataques foram feitos em vários precedentes que Vossas Excelências têm conhecimento. Tal aventura, ministro, dos bancos, que é conhecida de Vossas Excelências, ela não conta com guarida jurisprudencial dessa Corte Suprema, com todo respeito, doutor Fábio. Ao contrário, como bem alerta a douta Procuradoria-Geral da República, a proteção e adequação da tutela coletiva em limite territorial coincide com a extensão do dano. E o entendimento sobre isso já foi consolidado em sentido contrário à pretensão dos bancos, mesmo nessa frente nova aberta, sepultando esse afã de limitar a qualquer custo os efeitos da sentença proferida. Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Da carona que a FEBRABAN tomou em ação entre a União Federal e servidores da Justiça Paranaense, onde se tentou colar a limitação subjetiva de ações movidas por representação processual, onde houve a subordinação, por entendimento correto do Supremo, à lista prévia de associados. Isso não se aplica, é um absurdo tentar aplicar isso para a legitimação extraordinária. E é isso que os bancos querem. Essa tentativa não vicejou nos temas 499, 715 e na tentativa de emparelhamento com o tema 848. E, ao contrário, doutor Fábio, com respeito de vossa sustentação do que Vossa Excelência disse, me perdoa, o último despacho de Sua Excelência Ministro Teori Albino Zavascki em um processo do IDEC foi no ARE 901-963. Eu despachei com saudosíssimo ministro, pessoa de uma inteligência para além da média, e o entendimento simplesmente não foi esse dito por Vossa Excelência. Ele simplesmente afasta dizendo que o tema, a tentativa é exatamente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, de emprestar essa limitação de carona em outros julgados. E o entendimento do ministro Teori realmente não foi esse. Ele pode ter defendido algo doutrinariamente, mas perante o Supremo ele manteve hirto todo o sistema de tutela coletiva no Brasil. A prova está no ARE 901-963, julgado pouco antes, meses antes do seu infortunado falecimento. Eminentes ministros, no que me resta, para além da questão jurídica e hermenêutica, que volita na aplicação ou não do artigo 16, o IDEC não pode deixar de destacar quais os artefatos que os bancos têm trazido ao sistema de justiça, não só aos tribunais, mas, infelizmente, até ao próprio CNJ, para semear seu pleito. E aqui sigo a lição de Georg Gadamer, olhando para a realidade da vida, como ela é, sem querer deixar de ser dito o que é dito. O que é voz corrente no discurso dos bancos? Demonizar a atuação das entidades civis no campo da tutela coletiva, a ponto de sugerir seu controle. E isso eu ouvi recentemente das palavras de uma eminente professora e advogada de banco. Repito, ela diz que é necessário controlar o associativismo, o que joga os cidadãos na margem da lei, lembrando que quem é réu da ação civil pública são os bancos, e não o cidadão. Isso é curioso. O IDEC tem 33 anos de existência, voltados à rigorosa defesa do cidadão, e não se coaduna com esse arrobo antidemocrático em pleno século XXI. E, aliás, é essa a tentativa do PL que esta professora, coordenando o grupo, trouxe, e talvez até as ideias dela foram rejeitadas pelo colegiado. Os bancos ainda criticam sem limites a atuação do bravo Ministério Público brasileiro, da corajosa Defensoria Pública Brasileira, órgãos que são unos e para quem, como dito pelos bancos aqui da tribuna, em voz corrente, eles atuam no sistema jurisdicional brasileiro de modo a tumultuar a atividade bancária brasileira. O que é importante ser dito ao cidadão, ao Supremo, que é a voz do cidadão dita constitucionalmente, é que o sistema de defesa do consumidor brasileiro é organizado. Ele
coordenado pela terceira Câmara da PGR, de quem o eminente procurador-geral esteve à frente agora, ainda em 2019, o doutor Ara esteve à frente da terceira Câmara, o que o doutor Sarrubo, que é procurador-geral do Ministério Público do maior estado do Brasil, que vai me suceder da tribuna, o que qualquer promotor ou procurador de qualquer comarca ou seção ou subseção trazem para essa tribuna, e aqui eu falo em nome das entidades civis, é que ninguém ajuiza ação civil pública por esporte ou lazer. Não existe casuísmo nisso. O que existe é que qualquer profissional responsável que se depara com a violação de um direito difuso, meta-individual, ele está diante de algo que é relevante e aurido pela Constituição. Nas palavras de Bobbio, Matteucci e Pasquino, os instrumentos processuais antigos não atendiam isso. E por isso a sistemática da tutela coletiva, ela está à altura da quarta geração de direitos, que é frontalmente violada neste país. Nós vivemos no Brasil, não é na Itália. Nós vivemos no Brasil, não é na América do Norte. Então, sem paixões, ministros, sem paixões, eminentes ministros, esse pleito de barrar a tutela coletiva não viceja no arcabouço jurídico brasileiro, nem mesmo na tão querida perspectiva econômica que é sempre trazida a vossas excelências. E eu trago aqui, no tempo que me resta, uma regra antiga de mercado. Essa regra ela é mundial. Quem diz isso não sou eu, é a obra clássica de Silverstein, Brin e Motuani, de que desde a Pérsia é a mãe do nosso capitalismo, os cartagineses tinham um primado máximo de lealdade no mercado, que era de que se alguém quer vender para além do Mediterrâneo, que garanta a sua venda aos romanos. Mas por aqui é diferente, ministros. Por aqui os bancos querem ganhar de ponta a ponta e só se defender no varejo. Por aqui os bancos querem oferecer seus contratos e ganhar lá em Pontas Seixas, até Corumbá. Eles querem ir de Calcalândia até Água Santa, ministra Rosa Weber. Sempre no atacado, mas para se defender, infelizmente, só no varejo. A premissa e o choro dos bancos é antiga, é conhecida de vossas excelências. São muitas ações, vamos quebrar. A Caixa não conseguirá organizar em 2020 a fila na distribuição de benefícios. O Banco do Brasil não tem estrutura para renegociar suas cédulas. O multibilionário Banco Itaú não quer pagar os passivos das instituições financeiras que ele mesmo comprou. Leia-se, Banco Fiat, ministra Rosa Weber. Vossa Excelência indeferiu um pleito idêntico a esse em 2019, que tentava limitar e suspender sentença coletiva. Então, por aí vai, o choro é sempre o mesmo. Mas eu confio que o meu Supremo Tribunal Federal, ele é vacinado contra esses números dos bancos, contra esse discurso do caos, e que vai e há de manter a jurisprudência sólida nesse sentido. Por essa razão, no tempo que me resta, nós pedimos o total desprovimento dos recursos extraordinários, mantendo rígido o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que, no âmbito infraconstitucional, não aplicou de modo inconstitucional o artigo 16, mas lhe deu interpretação condizente com a Constituição para aplicar também o Código de Defesa do Consumidor, que jamais foi citado pelos bancos, e não violou, portanto, muito menos a regra do artigo 92 ou a competência do Supremo, que sequer são objeto do recurso extraordinário. E devolvo a palavra, eminente presidente, a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Walter José Fayad de Moura. Agora, vou passar a palavra aos Amiti Cury, 10 minutos para cada um. Falará, inicialmente, pelo Amicus Curiae, Conselho Nacional de Procuradorias Gerais do Ministério Público dos Estados da União, doutor Aristides Junqueira Alvarenga. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, senhores ministros,
Eu falo aqui em nome do CNPJ, que é exatamente o Conselho dos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados e da União, ou seja, os chefes dos ministérios públicos do Distrito Federal e de todos os estados federados. Ou seja, eu falo pelo Ministério Público. Por cada promotor desse, em qualquer comarca do Brasil. Pela Amicus Curiae, na tribuna virtual, Aristide Junqueira. Para defender não a jurisdição... Ao fundo, em parede branca, quadro colorido com formas geométricas. Da jurisdição, que é a competência de um juiz... STF julga recurso sobre constitucionalidade de limites da competência territorial em decisões em ações civis públicas. É para o Brasil inteiro. Confundir jurisdição, ou melhor, coisa julgada com efeito da sentença, é que me parece o absurdo deste acréscimo feito no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Desde a sua criação, em 1985, em que todo o Brasil jurídico aplaudiu esse instrumento novo, antes mesmo da Constituição, em que essa substituição processual coletiva fazia com que todos nós aplaudíssemos, como economia processual, como celeridade processual. Isto perdurou até 1997. Mas foi nesse intervalo que um juiz federal do Rio Grande do Sul, aliás, filho de um subprocurador-geral da República, decretou, a pedido do Ministério Público, uma medida liminar proibindo o fumo dentro das aeronaves no espaço brasileiro e não só do Rio Grande do Sul. Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. Caixa Econômica Federal e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. As civis públicas defendiam a saúde do povo, o meio ambiente e todos esses outros interesses difusos e coletivos, e também os individuais coletivos. Pois bem, em 1997, surge no nosso cenário esta medida provisória que fez com que se acrescentasse no artigo 16 a seguinte expressão: a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa na defesa dos interesses individuais abrangerá apenas os substituídos. Não é isto o que nos interessa. Aliás, este acórdão foi citado também a respeito da substituição dos associados, e o Ministério Público não tem associado. O Ministério Público tem a sociedade brasileira como seu interesse de defesa. Pois bem, este tribunal, mas agora vem o interesse econômico que faz essa modificação. Se usa o presidente da República, em 1997, para lançar
uma ação civil, uma modificação legislativa que, depois de várias reedições, se transforma na lei a que nós estamos nos referindo, em virtude deste dispositivo acrescentado no parágrafo, no artigo 16. O artigo 16 não é inconstitucional. O que é inconstitucional é o acréscimo que se fez com a lei que modificou o artigo 16 de 1997. Pois bem, esse tribunal, quando o STJ tinha uma jurisprudência, disse que o tema de repercussão 715, em 4/4/2014, portanto, há pouco mais de 6 anos, disse, aliás, com aplauso da Caixa Econômica Federal, dizendo que isto era matéria infraconstitucional e que não podia ter repercussão geral para efeito constitucional, já que era matéria infraconstitucional. Agora, em 2018, e confirmando-se pelo Supremo em 2020, 2021 ou 2020, o que houve é que reconheceu-se a repercussão geral com o tema 1075, o que me parece, senhores ministros, um fator de insegurança jurídica. Há pouco tempo, o Supremo disse: isto não tem repercussão geral porque isso é matéria infraconstitucional. Agora se diz, é matéria constitucional, tem repercussão geral. Ora, apenas o ministro Fachin reconheceu que a matéria era infraconstitucional, tal como há poucos anos passados. Essa mudança de jurisprudência causa não só ao Ministério Público, mas a toda a população brasileira esta insegurança jurídica. Pois bem, parece-nos, portanto, que não é matéria constitucional e, portanto, não devia ser conhecida. E realmente não é. O que está em jogo, e a própria Febraban afirmou isso, está uma questão do legislador. Ora, se é do legislador e não é do legislador constitucional, não é matéria constitucional a ser reconhecida nessa corte. Pois bem, vamos ao mérito. O que se quer é criar insegurança jurídica, criar um procedimento ou um processo antieconômico, um sistema antieconômico de justiça, fazendo com que, em cada estado, para pegar o argumento já posto aqui, em cada estado tenha uma decisão, e eu diria mais, na Justiça Federal também, em todas as regiões onde há tribunal, haveria uma decisão. Quando poderia haver uma decisão, como deveria ser uma decisão, com repercussão nacional. Mas, infelizmente, eu estou aqui para citar um artigo de procuradores da República a dizer, principalmente o Edilson Vitorelli, em artigo publicado, diz o seguinte: isto é uma briga de vários Golias contra um Davi. E Golias do poder econômico, que ao mesmo tempo, quando lhe interessa, diz que não é matéria constitucional, mas agora diz que a matéria é constitucional e, portanto, tem que ser conhecida porque o STJ mudou o seu entendimento
e mudou para melhor. Com essas considerações, eu diria que o Conselho Nacional dos Procuradores já lançou uma nota técnica dizendo do malefício dessa modificação. E, portanto, a nosso ver, inconstitucional é o acréscimo do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Caríssimo doutor Aristides, Muito obrigado. Eu comunico que o seu tempo regimental se esgotou. Agora falará pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Muito boa tarde a todos e todas. Saúdo Sua Excelência o Presidente, Ministro Luiz Fux, em seu nome, Ministro. Cumprimento a nossa Egrégia Corte pelo aniversário da Corte, por tantos anos de tantos bons serviços prestados à população brasileira e a esse nosso Brasil. Saúdo igualmente o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, que é oriundo do nosso Ministério Público de São Paulo, que muito nos honra, ministro, uma saudação especialíssima ao senhor. Em seu nome, ministro Alexandre, cumprimento todos os demais ministros desta Egrégia Corte. Saúdo igualmente o nosso Procurador-Geral da República, seu excelente doutor Augusto Aras, e tentarei ser breve, serei breve, pois o tema 1075 nos leva a um debate aprofundado e um debate muito interessante no campo jurídico. Nos leva a falar a respeito da limitação territorial da coisa julgada na ação civil pública. O que, a nosso ver, no sentir do Ministério Público do Estado de São Paulo, significa a cisão daquilo que é indivisível, como, por exemplo, a tutela ao meio ambiente, a tutela aos consumidores, pois o dano ao meio ambiente, por exemplo, que vem atingir 2 estados, nunca é e nunca foi limitado por fronteiras geográficas, assim como a comercialização de veículos com defeitos em âmbito nacional acarreta lesão a todos os consumidores adquirentes, e não só aos consumidores adquirentes de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Imaginemos a hipótese de distribuição e comercialização, para aproveitar o tema atual, distribuição e comercialização nacional de vacina adulterada contra a Covid-19. Na tribuna virtual, sustentação oral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Em que o Comando Judicial, determinando a obrigação... Em pauta, recurso extraordinário 1.101.937. CEF e outros bancos contra Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Estado de São Paulo, não. Evidentemente que isso não tem limites territoriais. Parece razoável imaginar... STF julga recurso sobre constitucionalidade de limites da competência territorial em decisões em ações civis públicas. Em razão de uma norma processual, em nosso sentir, confunde claramente o objeto litigioso da demanda com a fixação da competência. A aplicação literal da limitação contida no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública implicará um aumento exponencial de ações civis públicas, e aqui eu registro algo importante. Não serão apenas 26 ações por estado, serão tantas ações quantas forem as comarcas deste Brasil, porque teremos que entrar com uma ação, dando como exemplo aqui em São Paulo, uma em Santos, outra em Cubatão, outra em Praia Grande, que são cidades e comarcas limítrofes. Portanto, em cada comarca, isso nos levará, com certeza, a decisões díspares a respeito de uma mesma situação fática, o que em nosso sentir, mais uma vez, viola princípios da razoabilidade e da igualdade. O nosso microsistema processual da tutela coletiva funciona de forma equilibrada, com possibilidade de suspensão das ações individuais, além de diálogo com o sistema de julgamento de casos repetitivos previstos na nossa norma processual, o CPC, existindo mecanismos de controle por
meio de recursos aos tribunais ou ainda por eventual pedido de suspensão liminar aos presidentes destas cortes. O atual cenário legislativo e jurisprudencial é caracterizado pela gestão processual de acervos através da solução de litígios em uma única ação ou recurso, seja por meio da ação coletiva, inclusive com a possibilidade de suspensão de ações individuais, seja por meio do julgamento de casos repetitivos. Assim, a regra do artigo 16 está em descompasso com a implementação destes mecanismos, daquilo que chamamos de gerenciamento processual e de redução de acervos, inclusive das cortes superiores deste nosso Brasil. Os precedentes fixados pelas nossas cortes superiores, em casos repetitivos, em repercussão geral ou em sede de controle de constitucionalidade, implicam a fixação de tese que demandará o ajuizamento de milhares de ações individuais para fazer valer a referida tese ou mesmo de reclamações perante o STJ ou o Supremo, colocando em risco até mesmo o papel constitucional destas cortes. Não podemos esquecer que o julgamento de casos repetitivos se limita à apreciação de questão de direito, sem adentrar a questões fáticas necessárias para o deslinde da causa, providência alcançada no processo coletivo. Portanto, a ação civil pública, sem a limitação territorial do artigo 16, apresenta-se como instrumento mais qualificado de gestão processual e de acesso à justiça, pois permite o equacionamento da controvérsia fática e jurídica em uma única ação. Outro sim, eventual lesão a direitos coletivos de alcance regional, que atinja, por exemplo, algumas cidades de um estado, poderão, é bom que se pontue, nunca chegar às nossas cortes superiores por meio dos recursos repetitivos ou mesmo aos tribunais de justiça, por meio do incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, mostrando-se a ação coletiva como o único instrumento adequado para o acesso à justiça. Nesse contexto, mais uma vez, a limitação do artigo 16 implicará o agravamento de desigualdades regionais. O Ministério Público de São Paulo, entre 2011 e 2021, propôs aproximadamente 28 mil ações civis públicas para a tutela de direitos relacionados ao meio ambiente, habitação e urbanismo, consumidor, saúde, educação, enfim, a tutela coletiva. E não obstante as ações de abrangência nacional ou regional tenham representado a minoria deste total, a aplicação literal do artigo 16 teria implicado a multiplicação dessas ações. E convenhamos, trata-se de número reduzido se comparado à quantidade de representações recebidas e procedimentos investigatórios instaurados aqui nesta instituição no mesmo período, que foi superior a 100 mil, o que revela o equilíbrio e a responsabilidade das instituições e dos ministérios públicos no manejo da ação coletiva. É importante registrar que, no âmbito do Ministério Público, o número de ações civis públicas ajuizadas vem também diminuindo sensivelmente a cada ano. Foram 322 ações em 2013, 190 em 2019, 144 em 2020, uma redução de mais de 50% em todo este período, né? Eventuais disfunções pontuais no funcionamento global da tutela coletiva não maculam todos os benefícios sociais propiciados pela ação civil pública, demandando soluções adequadas e proporcionais, como, por exemplo, o aprimoramento da publicidade das ações civis públicas por meio do cadastro nacional ou a melhora do controle da representatividade adequada das entidades associativas. Por fim, necessário pontuar que o Conselho Nacional do Ministério Público tem desenvolvido importante papel na maturação e construção de balizas para a atuação equilibrada do Ministério Público brasileiro na tutela coletiva, valendo destacar que esta colenda corte das petições 4891, 5091 e 5756 conferiu atribuição ao referido Conselho para dirimir conflito de atribuições entre
ministérios públicos. Em suma, enfim, a coisa julgada na tutela coletiva deve observar a regra dos artigos 93 a 103 do Código de Defesa do Consumidor, pois a aplicação literal do artigo 16 viola a garantia de acesso à justiça, à economia processual, à eficiência na gestão de recursos públicos destinados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, enfim, à eficiência na gestão processual. Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo requer o improvimento dos recursos extraordinários, com a manutenção da tese fixada no tema número 715, no qual se afirmou a ausência de repercussão geral e a natureza infraconstitucional da discussão relativa à limitação territorial da eficácia da decisão proferida na ação civil pública e, subsidiariamente, a fixação da seguinte tese: a coisa julgada nas ações coletivas deve observar o disposto nos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, que melhor sintetizam a garantia constitucional de acesso à justiça e os princípios da isonomia e da prestação adequada da tutela jurisdicional coletiva, não incidindo a limitação territorial prevista no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário Luiz Sarrubo. Agora falará pelo amicus curiae, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, doutor José Luiz Wagner, também disporá do tempo regimental de 10 minutos. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, ilustres colegas e serventuários presentes. Inicialmente, eu quero homenagear esse Supremo Tribunal Federal pelos seus 130 anos de existência, e particularmente cada um dos senhores ministros que tem feito do mesmo uma trincheira contra o avanço do autoritarismo que tenta se estabelecer em nosso país. Vossas excelências honram esse tribunal e serão lembrados na história do nosso país pela coragem e discernimento com que tem defendido nossa democracia. Parabenizo ainda o ministro Luiz Fux pelos 10 anos nesse tribunal. Excelências, tendo em vista as manifestações dos colegas que me antecederam, eu vou me limitar a destacar alguns pontos específicos da questão discutida. Primeiro, tem que ficar claro que é inviável decidir pela procedência do extraordinário, de modo Sustentação oral, doutor José Luiz Wagner. Da sentença proferida em ACP, sobre o fundamento do decidido no tema 499 da repercussão geral. O que acontece? O tema 499, ele versa sobre o conteúdo do artigo 2º-A, que é dispositivo incluído na Lei 9.494/97, pela medida provisória 2180-3501, e que não se confunde com a redação dada ao artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública pela Lei 94/94 de 97. Segundo, na descrição do tema 499, foi estabelecido expressamente que o seu objetivo seria definir se a abrangência, definir se abrangeria somente os filiados à data da propositura da ação ou também os que no decorrer alcançaram essa qualidade. Era exatamente essa a definição. Embora tenha constado na tese fixada que a decisão proferida em ação ordinária movida por associação em representação processual somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, o fato é que essa última questão, essa última ressalva, ela não foi objeto de discussão aprofundada por esse plenário, como se pode ver pela leitura dos votos proferidos e das discussões havidas, né? Em terceiro lugar, tratou-se naquela oportunidade de ações coletivas de rito ordinário, que tratam de representação processual, tendo sido expressamente ressalvadas as ações civis públicas, que tratam da substituição processual. E eu diria mais, essa ressalva me parece que abrange o mandato de segurança coletivo e ações civis, ações de substituição processual de entidades sindicais, por exemplo. O segundo aspecto a destacar é que no âmbito da medida cautelar na ADI 1576, que tem sido mencionada pelos bancos, houve tão somente a manifestação de que não se observou em juízo perfunctório a existência de fumus boni juris hábil ao deferimento do pedido de liminar. E mais, por ocasião da conversão da medida provisória sequencial 1570
5 de 97, na Lei 94/94/97, não houve o necessário aditamento da petição inicial, de modo que a ADI 1576 foi julgada prejudicada, sendo-lhe negado seguimento em 17 de julho de 1997. Essa decisão transitou em julgado. Mas também existem aspectos práticos que não podem ser desconsiderados nesse julgamento. Primeiro, o fato de que o reconhecimento da limitação de efeitos discutida implicará na proliferação de ações, sejam elas coletivas em cada comarca, como disse o colega que me antecedeu, ou sejam elas estaduais, como agora diz o colega representante dos bancos, e certamente no futuro ele dirá que terá que ser em cada uma das comarcas, né? Assim como existirão milhares de ações individuais e plurimas, porque se perderá totalmente a confiança no sistema das ações coletivas, né, no direito coletivo que está se construindo há tantos anos no país, né? Havendo dúvida sobre o que fazer, logicamente, o mais conveniente será fazer tudo, ajuizar ações em cada comarca, em cada estado, ajuizar ações individuais, plurimas, sobrecarregar o Poder Judiciário, evidentemente, né? Também não tem qualquer fundamento o argumento de que os juízes de primeiro grau estariam extrapolando sua competência ao decidir as ações coletivas. Primeiro, porque a eficácia ampla de suas decisões é da natureza da atividade judicante. Segundo, porque suas decisões são revistas pelos tribunais estaduais ou regionais e tribunais superiores na forma da lei. Assim, não há juiz de primeiro grau que decida a questão relevante de forma isolada, sem submissão às demais instâncias, né? Esse discurso é completamente vazio, ele é despropositado, ele destoa da realidade do sistema jurídico que nós vivemos, sob o qual nós existimos e trabalhamos. Por outro lado, como seria possível, excelências, compatibilizar a eventual constitucionalidade do dispositivo questionado com a regra do parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição Federal, que estabelece que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde estiver situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Tal regra, que segundo esse tribunal abrange também as autarquias e fundações federais, implicaria em que qualquer desses juízos teria jurisdição em todo o território nacional, enquanto os juízes estaduais não. As decisões dos primeiros em ações coletivas beneficiariam todos que residem no país e as decisões dos segundos não. Como saberão os autores das ações coletivas em quantas comarcas ou estados entrarem em cada demanda? Em se tratando de substituição processual, esse controle é impossível. Não é se saber de quem é associado e onde residem os associados. Não, nós estamos falando de um público indeterminado. A substituição pela natureza, ela abrange um número indeterminado de pessoas. E como ficaria a situação dos brasileiros que residem no exterior, excelências, né? Estaria se negando a eles o benefício das ações coletivas, por eles estarem residindo no exterior? Por exemplo, no caso do sindicato dos servidores do Itamaraty, a eles seria negado isso? Bem, importante lembrar que a decisão que vier a ser proferida nesse julgamento poderá ter efeitos para muito além da própria ação civil pública, né? Porque se está discutindo, na verdade, a questão relativa à abrangência da coisa julgada no que diz com a substituição processual. Então, isso deverá afetar também mandados de segurança coletiva e ações judiciais movidas por entidades sindicais, né? O que representa um prejuízo enorme para a coletividade. Por outro lado, como até agora esse Tribunal Superior entendia que a matéria não era constitucional e prevalecia o entendimento do STJ, contrário à limitação da jurisdição, necessariamente terão que ser modulados os efeitos de decisão que reconheça a constitucionalidade do dispositivo questionado. Caso contrário, o prejuízo dos cidadãos brasileiros será imenso, já que milhões estão confiando nesse momento nas ações coletivas ajuizadas há muitos anos. Eventual limitação dos efeitos das decisões proferidas, ou que venham a sê-lo, resultarão que a maioria desses cidadãos terão que ajuizar demandas individuais ou plurimas, cobrando créditos já total ou parcialmente prescritos. Não é admissível, portanto, excelências, a circunscrição dos efeitos de decisão proferida em sede de ação civil pública aos limites territoriais pelos quais é organizada a jurisdição.
E, se for admitida tal limitação, necessário que os efeitos dessa decisão atinjam somente as demandas que vierem a ser ajuizadas a partir de agora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Luiz Wagner. E agora falará Sua Excelência, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, que disporá do tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Excelentíssimos senhores advogados presentes, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes. A presente causa representativa do tema 1075, de repercussão geral. Discute-se a constitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, que prevê, abro aspas, a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes apenas nos limites da competência territorial do órgão prolator. Fecho aspas. Recordo as importantes palavras de Vossa Excelência, ministro Fux, no último dia 10 de setembro, quando da posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, tendo rememorado as lições de dois grandes constitucionalistas, Conrad Hess, que afirma que a força normativa da Constituição é tanto maior quanto se alie ao sentimento constitucional de seu povo, e Peter Harben, que, ao discorrer sobre a sociedade aberta aos intérpretes, deixa entrever que o povo também é exegeta da Carta Magna. O presente caso, por sua importância e pelo impacto social direto na efetividade da justiça, conduz a que se atente para a mobilização da sociedade civil em seu entorno, raras vezes vista nesta intensidade. Nos últimos meses, a Procuradoria-Geral da República recebeu várias manifestações de diferentes segmentos envolvidos com a proteção dos direitos coletivos, todas uníssonas na defesa da inconstitucionalidade do referido artigo 16. A título ilustrativo, menciono a nota técnica expedida conjuntamente pelos representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pela Secretaria Nacional do Consumidor, o manifesto de diversos doutrinadores do processo coletivo e a nota pública conjunta do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. Tamanha mobilização reflete a preocupação com os danos que podem ser causados à tutela coletiva, caso se admita a restrição da coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão julgador. O processo coletivo há de funcionar como instrumento eficaz à plena salvaguarda do direito material tutelado e a ação civil pública há de mostrar-se útil para a concretização do seu objeto e para a plena entrega da prestação jurisdicional. O dispositivo questionado mescla de modo inadequado dois institutos, a competência e a coisa julgada, e objetiva limitar o poder do julgador nas ações civis públicas. A eficácia da sentença para que alcance o objetivo de pacificação social que move o direito há de corresponder aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e os interesses metas individuais postos em juízo. A limitação geográfica desvirtuaria a natureza da ação civil pública e ciniria direitos transindividuais envolvidos no litígio, indo de encontro às garantias do acesso à justiça, da isonomia e da segurança jurídica, afetando a eficiência da prestação jurisdicional. A restrição dos efeitos da sentença coletiva vulnera a própria igualdade de tratamento entre os jurisdicionados, que tem a garantia do seu interesse condicionado ao território da propositura da ação. Também acaba por neutralizar o regime de defesa coletiva e por fragmentar a demanda, indo na contramão da tendência uniformizadora da função jurisdicional. A conclusão explicitada aplica-se às ações civis públicas que versam sobre temas difusos, direitos difusos e coletivos stricto sensu, mas também àqueles referentes aos direitos individuais homogêneos. Desse modo, de modo diverso,
haveria tumulto processual e sobrecarga de trabalho para o judiciário, com manifesto prejuízo à administração da justiça e ao próprio interesse público. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, em 97, em juízo de pré-libação, ao examinar pedido de medida cautelar, examinou a norma com o mesmo conteúdo do atual artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. E como fez notar o eminente ministro Marco Aurélio, na oportunidade, o tribunal entendeu ausente relevância jurídica suficiente à concessão da liminar para suspender a eficácia do dispositivo. Desde então, ocorreram relevantes alterações no contexto constitucional e legal, que reforçam data vênia a inconstitucionalidade arguída. Apesar de alteração do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública ter ocorrido em um contexto de justificada e legítima preocupação com abusos na utilização da ação coletiva, decorrente, sobretudo, da multiplicação de demandas e do risco de escolha seletiva do foro de ajuizamento dos feitos, é necessário reconhecer que o cenário normativo atual é outro, distinto, e o próprio sistema da tutela coletiva, em sua evolução, estabeleceu mecanismos que previnem o uso abusivo do Instituto. Destaca-se as atuais regras de prevenção na perspectiva do direito coletivo e o princípio da competência adequada, ambos aprimorados na jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça e que, considerando a opção do legislador brasileiro pela técnica dos foros concorrentes nas ações coletivas, evitam a problemática do chamado fórum shopping. Em face desse quadro, o dispositivo revela-se razoável, seja porque inadequado ao fim a que se propõe, na medida em que é insuficiente para evitar a escolha seletiva do foro para o processamento da ação coletiva, seja porque desnecessário e desproporcional ao afetar sobremaneira a tutela dos direitos coletivos e o próprio funcionamento judiciário, em sacrifício excessivo a diversos direitos fundamentais. Há vários casos concretos de ações de âmbito nacional que foram essenciais para a tutela de direitos fundamentais. Dentre as questões tratadas estão o combate coordenado à poluição causada pelas manchas de óleo em praias do Nordeste, a operação dos danos causados pelo rompimento de barragens e a reparação pela União de Repasses a Menor feitos ao Fundef. Essas iniciativas, bem como outras de proteção de direitos de pessoas vulneráveis nas áreas trabalhista, consumerista, ambiental, econômica e de proteção dos usuários de serviços públicos, seriam afetadas pela segmentação dos efeitos da coisa julgada, resultando em... Na tribuna virtual, sustentação oral, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-Geral da República. O objetivo fundamental da República de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em face do exposto, reiterando os termos do parecer anteriormente oferecido nestes autos, o Procurador-Geral da República requer sejam desprovidos os recursos extraordinários, afirmando-se a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei 7.347 de 85, com a redação dada pela Lei 9.494 de 97, por restringir indevidamente e desproporcionalmente as garantias constitucionais da ação civil pública e os efeitos da coisa julgada e implicar obstáculo ao acesso à justiça e tratamento antisonômico aos jurisdicionados. Agradeço a Vossas Excelências a atenção. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a Sua Excelência, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Brandão Aras, e tendo em vista o horário regimental, Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, iniciará a sessão de amanhã, proferindo voto sobre esse recurso extraordinário. Ao centro da mesa, em formato da letra U invertida, é o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Colegas, servidores, declaro encerrada a sessão.